seguir, Hora da Notícia. Na luta contra a gripe, Secretaria da Saúde de Passo Fundo quer imunizar 70 mil pessoas no município. Com mais de 1.000 volumes e 15 mil documentos, o Instituto Histórico de Passo Fundo guarda a história da cidade e comemora hoje 65 anos. Aqui no estúdio, a gente vai conversar com o presidente do Instituto, Fernando Miranda. Jovens do projeto Atleta do Futuro, aqui da UPF, participaram de uma seletiva para jogar no Grêmio. Estamos na semana de uma das datas mais importantes do calendário cristão, a Páscoa. Por isso, a gente começa hoje uma série de entrevistas sobre esse assunto. E hoje nós vamos entender sobre a origem dessa celebração. E ainda, o seu Nico, gaúcho aqui de Passo Fundo, vai te mostrar como se faz um ovo de colher. Hoje é segunda-feira, é 15 de abril, é hora da notícia. O município de Passo Fundo pretende imunizar 70 mil pessoas contra a gripe. Para isso, está intensificando a campanha de vacinação. A campanha começou há 5 dias e já registra uma boa procura de pessoas. Aqui na Central de Vacinas em Passo Fundo, o choro do Henrique de 9 meses sensibiliza, é claro, mas o sentimento de proteção supera tudo. Ele está com as vacinas em dia? Sim, tudo certinho, tudo em dia. Leva controladinha, carteirinha? Sim, tem que, né? Tem que ser responsável. Ele ficou sentido de tomar vacina? Ficou bastante. A campanha de vacinação começou na quarta, dia 10, e nesse momento prioriza as gestantes, né, as mulheres grávidas e crianças acima dos 6 meses até os 6 anos de idade, que é o caso aqui do Eduardo. O choro faz parte, né, mãe? Faz parte. Isso é importante. É importante, esse período da campanha de vacinação. Ai, dói tanto assim, porque... Desde que a gente começou a imunizar, né, a população, a gente vê que a questão de internações reduz, né? O período também da doença, também às vezes a pessoa tem uma doença um pouco mais branda, mais leve, e acaba tendo então uma recuperação mais rápida, né? Então reduz muito a morbidade, né? E a gente acaba tendo uma prevenção melhor contra a influenza. E quando os pais chegam para vacinar os pequenos, os profissionais aqui da Central de Vacinas já olham o cartão de vacinação para ver se não está faltando nada. A criança chega para vacinar contra a gripe e já se protege contra a meningite, a febre amarela. E as gestantes precisam estar atentas ao calendário de vacinas. A Daniela está no 7º mês de gravidez e nem lembra mais a última vez que pegou uma gripe. Então, cada vez que a gente puder fazer uma vacina que está aí, que está sendo disponível para todos nós, a gente tem que apoiar essa campanha. Você se vacina seguido todos os anos? Faz mais de 10 anos que eu me vacino. Tem gripado ou não? Não tem nem eu, nem meu filho. Meu filho, inclusive, mais velho, tem rinite alérgica. Ele sempre faz a vacina antes da campanha, inclusive, mas sempre, nunca tivemos mais questão de gripe. Olha, a primeira fase da campanha, ela vai até sexta-feira para grávidas em qualquer período de gestação e crianças com 6 meses e menos de 6 anos de idade. A partir do dia 22 da próxima segunda-feira, a vacinação abre para os demais grupos prioritários. Em Passo Fundo, você pode se vacinar em todos os CAIs do município e na Central de Vacinas, que fica no centro da cidade. Representantes de 62 municípios da 6ª Coordenadoria Regional de Saúde estão aqui na UPF participando de um encontro de capacitação para profissionais da saúde. Eles são de Passo Fundo e região. O evento acontece hoje e amanhã na Faculdade de Direito, com o propósito de qualificar o exame pré-natal e discutir casos clínicos na atenção básica, também de melhorar as evidências científicas, os protocolos e também as qualificações de risco. Participam médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais da área da saúde. Na década de 1950, o aeroporto de Passo Fundo ele tinha 2 voos diários para Porto Alegre. Você sabia disso?
Olha, essa é apenas uma das informações que estão no Instituto Histórico de Passo Fundo. O local abriga mais de 1.100 volumes e 15 mil documentos. O Instituto Histórico de Passo Fundo comemora hoje 65 anos. E para falar um pouquinho mais sobre essa entidade, nós convidamos o presidente do Instituto, Fernando Miranda. Seja muito bem-vindo ao PFTV. A gente quer começar entendendo como surgiu o Instituto Histórico 65 anos atrás. Quem fazia parte na época da criação do Instituto? Pois é, na década de 1950, o jornalista Jorge Edete Cafruni, que na época era redator do Jornal Nacional, ele consegue reunir um grupo de pessoas da sociedade muito diversos, que pensavam muito diferente. Ele consegue reunir políticos do PSD, do PTB, do Partido Comunista Brasileiro, que na época estava no ostracismo, na pessoa do Eduardo Barreiro, pessoas do PSP, consegue reunir um padre, Jacó Stein, o reverendo Sadi Machado, consegue reunir o Múcio de Castro, que era o diretor do Nacional, o Túlio Fontoura, que era do Diário da Manhã, jornalistas, poetas como o Gomercindo dos Reis, enfim, um grupo de pessoas representativas e completamente diversas. Isso é uma questão bem interessante porque para juntar um grupo desses, de tamanha diversidade, tinha que ter um ideal muito grande em comum. E o ideal era? Inicialmente o ideal era a comemoração dos 100 anos, o centenário da emancipação política do município. E daí surgiu em 1957. Outra pessoa que tinha 30 e poucos anos na época, era o Deoclides Zamansky. Imagina o Zamansky, aquele que a gente conheceu já com uma certa idade, fotógrafo, ele estava continuando a construir aquilo que viria a ser o maior acervo fotográfico do século XX e que até hoje a gente pesquisa e considera e traz todas as lembranças e faz todas as homenagens. Bom, 65 anos se passaram desse encontro, desta reunião com todas essas lideranças. Hoje, o Instituto Histórico de Passo Fundo, ele guarda que tipos de materiais? Pois é, só complementando aquele assunto anterior bem rapidamente, além dessa comemoração dos 100 anos, tinha subjacente uma outra coisa mais forte ainda, que era vamos dizer assim, a afirmação da identidade de Passo Fundo como a líder de toda a região norte do estado. E aí entra o Instituto Histórico como o repositório, como a que faz a custódia de toda essa história e de toda essa memória. Passados todos esses anos, hoje então, o Instituto tem fotografias, recortes de jornais. Tem mapas, tem documentos, tem a primeira ata, por exemplo, de 1857, ali do capitão, a primeira ata que surgiu a Câmara Municipal de Vereadores. Nós temos todo o livro, tem vários documentos digitalizados em parceria com o Arquivo Histórico Regional. Mapas, tem um mapa representativo de 1853, ainda antes da emancipação, quando a cidade, a vila ou a povoação deveria ter por volta de 500 habitantes. Olha, e tem muita história curiosa. Há pouco eu falei aí que Passo Fundo já teve 2 voos diários a Porto Alegre, né? Isso aconteceu na década de 1950. Pela Savag e Varig. As duas empresas, as duas companhias aéreas que operavam naquela época. Lá no aeroporto de São Miguel. E o nome Aeroporto Lauro Cortes também tem uma história. O aeroporto Lauro Cortes. Por muito tempo ele ficou assim meio sem saber direitinho quem era o Lauro Cortes, né? Numa pesquisa ou numa recuperação do acervo do Aeroclube, a gente acabou descobrindo muitos dados. O Lauro Cortes, ele se formou no Aeroclube aqui em Passo Fundo, foi instrutor de voo, depois ele entrou na Savag, uma companhia aérea, e ele acabou falecendo num acidente aéreo em Pelotas. E depois o Daniel Dipp, que na época era deputado federal, propôs, o aeroporto era federal, propôs o nome e ficou então o aeroporto Lauro Cortes. Sobre a rua mais charmosa de Passo Fundo, que é a Moron, que muita gente escreve do jeito errado, tem alguma história bacana? Na verdade hoje é um consenso, Moron é um nome espanhol, então portanto é com N. No final, né, usa a letra N. E é uma homenagem à Batalha de Moron, que fica perto de Buenos Aires, na Guerra contra Rosas, que se deu em 1852. Então, essa é uma homenagem a Moron.
passo-fundenses não participaram diretamente nessa batalha. Não se tem documentos sobre isso, mas o Brasil estava envolvido e passo-fundenses participaram nesse período de Paysandu, ali que estava envolvido na mesma configuração. Olha, o Fernando aqui teria muitas histórias para contar e elas todas estão no Instituto Histórico. Quem pode fazer uso desse espaço? Olha, ele está aberto à comunidade no seguinte sentido: terças-feiras, 6h30 da tarde, a gente tem reuniões abertas à comunidade. Terças, 6h30 da tarde, é aberta à comunidade. Outros horários, a pessoa pode ir lá, mas para pesquisar teria que fazer um agendamento. Escolas, coordenadores pedagógicos, diretores, podem organizar turmas Mais também. especificamente, a gente tem esse projeto Museu a Céu Aberto, onde as escolas agendam e participam com um passeio guiado, um passeio de coisa. Até mostrar a capa desse livro aí, que ganhou um prêmio pela Secretaria de Cultura. Não é o fim. Morte não é o fim, em parceria com o Arquivo Histórico Regional, a gente desenvolveu esse projeto. E do que saiu do projeto foi esse livro aí, além de um guia do cemitério Veracruz, que é basicamente um museu a céu aberto que a gente está nesse projeto aí. Para turismo, educação, cultura. Fernando, muitíssimo obrigada, parabéns aí pelos 65 anos do Instituto que você vem tocando aí nos últimos tempos. Muitíssimo obrigada. Toda a equipe. Obrigada. Hoje, no quadro Fatos, a Zumara fala para a gente sobre uma audiência pública que vai acontecer em Marau nesta quinta-feira. Zumara, que audiência é essa? Essa audiência. A Assembleia Legislativa realiza na quinta-feira a primeira audiência pública para debater a proposta do governo de concessão da ERS 324 entre Passo Fundo e Nova Prata. O encontro será realizado pela Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo deputado Adroaldo Loureiro, a partir das 6h30 da tarde, na Casa de Cultura de Marau. A proposição é do deputado Vilmar Zanquim, que é de Marau, do MDB. Na pauta, a importância da duplicação do trecho de 115 quilômetros, o número de praças de pedágios e os valores a serem praticados. O edital, que será lançado até a metade do ano, deve prever uma tarifa de R$ 9,00, um pouquinho mais do que esse valor. Só que este é o valor máximo da tarifa a ser proposta, o que já gerou uma série de reações negativas. As empresas interessadas devem apresentar os seus valores e o que tiver a proposta mais baixa vence a licitação. A primeira audiência sobre o assunto será importante no sentido de saber quais são as dúvidas e sugestões da região. O fato é que a duplicação desta rodovia, que já foi considerada a Estrada da Morte, é de extrema importância para o desenvolvimento regional. Por ali passam mais de 7.000 veículos todos os dias, um fluxo que só tende a aumentar. Uma das propostas que será debatida como alternativa para baratear o pedágio é a redução dos quilômetros duplicados num primeiro momento. Ao invés de sair de Passo Fundo e ir até Nova Prata, a duplicação poderia ir até Casca, por exemplo. Mas já há também divergências em relação a isso. Por isso, a participação nesta audiência, que vai acontecer em Marau, é de extrema importância para que todas as questões sejam amplamente debatidas. Mas, Thaís, no dia 2 de maio, tem a audiência da Assembleia Legislativa sobre esse mesmo tema aqui na Universidade de Passo Fundo. Obrigada, Zumara, pelas informações. Na nossa programação, a gente vai reforçar essas datas e acompanhar com a nossa reportagem estas audiências. Obrigada e bom trabalho. Obrigada. 11 oficinas de graça, desde história, em quadrinhos, até dança, ciências, música e oratória, estão com inscrições abertas em Passo Fundo. O quiosque de leitura Roberto Pirovano Zanata, que fica na Praça Antonino Xavier, junto aí ao Hospital de Clínicas, já está recebendo inscrições para as oficinas deste ano. Na última sexta-feira ocorreu o lançamento, então, destas oficinas que são direcionadas para crianças, adolescentes, jovens de todas as idades. Ao todo, então, são 11 oficinas. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 por meio destes 2 telefones que aparecem aí na tela. As aulas começam já no dia 27 deste mês.
Depois do intervalo, o seu Nico, o gaúcho de Passo Fundo, vai mostrar pra gente como fazer um ovo de colher. A gente já volta. O consumo da erva mate tem crescido muito nos últimos anos. Tradição entre os gaúchos, o chimarrão não é só uma bebida, mas uma cultura. Agora, será que todo mundo sabe sobre a erva mate, para que ela pode ser utilizada, como é produzida? Olha, por que umas têm um gosto mais amargo, outras não? Esse é o assunto que vai ser apresentado hoje no Universidade Aberta. O programa vai ao ar hoje às 8 horas da noite, tem reprise amanhã, 8h30, e também uma última exibição na quarta-feira, às 10 horas da noite. O sol predomina nesta segunda-feira com temperatura em elevação. Não há previsão de chuva, mas a gente quer saber agora como fica o tempo para os próximos dias. A terça-feira será de sol com muitas nuvens, períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme, mínima 18 e máxima 26 graus. Quarta-feira, sol com algumas nuvens, não há previsão de chuva, mínima 17 e máxima 28 graus. Desde a antiguidade, a Páscoa é uma das mais importantes datas de diversas culturas. Nós costumamos associar a Páscoa ao judaísmo e ao cristianismo. Bom, nesta série de entrevistas que começamos a apresentar hoje, aqui no Hora da Notícia, aproveitando, é claro, a proximidade da data, nós vamos conversar hoje com a coordenadora do Laboratório de Estudos das Crenças, aqui da UPF, professora Gisele Zanotto. Seja muito bem-vinda à UPF TV, para falar de um tema que faz parte da vida de quase todas as pessoas, mas que nem sempre a gente fala sobre a história relacionada a esse tema. Então, eu começo lhe perguntando o que é de fato a Páscoa. Thaís, eu agradeço a oportunidade, né? A gente sempre lembra como feriado, o que fazer no feriado, se organiza para isso, mas esses sentidos que são legados ao movimento que levou a se considerar o feriado são, por vezes, subsumidos aí, né? Pensando nos presentes e tudo mais. Bom, a Páscoa, ela é uma festa de tradição de várias civilizações antigas. Tem registros na China, tem registros na Síria, Fenícia, Pérsia, Egito e outras mais, além da Europa mesmo, que são comemorações ou homenagens a deusas que representam a primavera. Então, é uma festividade que deriva da palavra passagem, né? Que traz toda essa emotividade, toda essa renovação que a primavera, que vem após o inverno, traz também para as culturas. Agora, pouquíssimas pessoas acabam se preocupando em pesquisar, em entender essa história. Hoje há uma outra relação com o tema Páscoa no Brasil e para os cristãos em especial. Exatamente. O que a gente tem visto nos últimos milênios, digamos assim, é toda uma ressignificação e um vínculo mais forte, como você dizia antes, com a Páscoa judaica, que é uma comemoração da libertação dos hebreus, hoje judeus, do Antigo Egito, que vão, desde essa libertação, formar seu povo na Palestina, e também com os cristãos, que vem toda a questão da ressignificação da ressurreição de Cristo, articulada a esse período. Então, é lá no Concílio de Nicéia, em 325, que os cristãos adotam essa articulação entre a Páscoa judaica e a nova comemoração, que agora é da ressurreição de Cristo. Pois é, a gente queria entender melhor as diferenças, então, as demais diferenças entre a Páscoa judaica e a cristã. O problema maior, Thaís, é que justamente uma festa ressignifica a outra. Então, ao invés de ver dessemelhanças, que é basicamente a figura de Cristo aí, nós temos que entender como as culturas reelaboram tradições, a ponto de hoje a gente não ter uma data fundadora da Páscoa, né? São várias culturas que se dedicam a essa celebração da primavera e, com o tempo, outros eventos vão ser articulados aí. Para os judeus, então, basicamente tem a ver com essa libertação do Egito e a conformação do seu povo como específico, como abençoado por Deus,
E para os cristãos, tem toda a tradição judaica ressignificada a partir de uma leitura sobre Jesus Cristo. Então, são elementos de passagem, renovação, esperança, que articulam essas duas culturas, mas também outras mais, como eu dizia. Agora, professora, a gente já está encerrando aqui, mas eu não posso deixar de lhe perguntar onde é que surge o coelho da Páscoa e os ovos, que são muito tradicionais nessa época do ano. Essa conjugação é muito quixotesca, né? Um coelho que põe ovos, mas não... A tradição de valorização do coelho como símbolo da fertilidade também é de várias culturas. O coelho é um animal que se difundiu o mundo afora, ele não tem também um continente, digamos assim, de origem. E onde havia essas festividades, a primavera, a gente vê coelhos. E o ovo tem a ideia de germe da vida, de renovação e de começo. Então, acabaram se articulando numa conjunção nem sempre necessária, mas que acabou dando certo, sobretudo para nós no século XX, e XXI, quando então o capitalismo vem com força aí colocar a ideia de que Páscoa é momento de presentear e Páscoa é momento de cultivar então essa adoração ao coelho, ao ovo, de preferência de chocolate, que levam a todo um consumismo que a gente vê bem exacerbado nessas comemorações. Obrigada, professora, por nos ajudar a entender melhor a nossa história e já um bom feriado de Páscoa para você. Igualmente. Muito obrigada. Olha, amanhã a gente vai seguir falando sobre esse assunto. Vem mais um convidado aqui no Hora da Notícia, justamente para nos ajudar a entender essa data. Uma sugestão deliciosa para essa Páscoa que dá para fazer em casa é o ovo de colher. E olha só quem apresenta essa reportagem. Pois então, minha gente querida, aqui é o seu Nico para a Hora da Notícia na UPF-TV. Eu vinha passando pela rua procurando alguma coisa para comprar para meus netinhos nessa Páscoa, quando dei de cara com a Madame Formiga. E tem doces maravilhosos aqui. O que tem aqui, afinal de contas, de ovos de Páscoa, moça? Bom, então os ovos de Páscoa, seu Nico, são ovos de colher. Como assim ovo de colher? Eu não conheço esse. Me explique como é que é ovos de colher. Então, a tendência agora são os ovos de colher, que é uma meia casca, meio ovo, com muito recheio dentro. E você acha que a criançada vai gostar disso e o pessoal que eu vou levar lá para casa uns desses? Tenho certeza que eles vão amar. Mas então eu quero dar uma olhada, quero conhecer todos os mais deliciosos que a senhora tiver aqui na Madame Formiga. O nosso cardápio você pode montar o seu ovo com os recheios e coberturas que você quiser. Eu gostei de todos, achei muito bonito, eu vou querer alguns sim. Mas eu queria te pedir uma coisa, será que eu poderia saber como é que vocês montam esses ovos de colher aí? Pode. Vou te dar uma chance. Vamos lá pra minha cozinha que eu vou te ensinar a fazer. Mas que alegria, eu vou querer muito mesmo é saber como é que faz isso, vamos pra lá. E então, gente bonita, finalmente vou matar a minha curiosidade de saber como é montado o ovo de colher. Para isso, consegui adentrar aqui nesse recinto muito secreto, que é a cozinha da Madame Formiga com a Grazi. Conta pra nós como é que é montado, Grazi. Olha, seu Nico, não é qualquer pessoa que eu trago aqui na nossa cozinha, né? Mas como o senhor pediu com jeitinho, então vamos preparar o nosso ovo de colher. E qual é o ovo que nós vamos aprender a preparar hoje? Então, o ovo hoje é de leite ninho com Nutella. Muitos docinhos e muita Nutella. Primeiro passo, nós vamos rechear essa meia casca com bastante Nutella. Eu tenho uma dúvida, Grazi, dá pra lamber as embalagens das coisas depois? Dá. Qual é o próximo? Pode levar a embalagem embora. Opa! E o próximo passo a gente vai completar a casca com mousse de leite. Meu Deus do céu, que coisa bonita que tá. Isso deve estar muito bom. Eu tô me coçando o nariz de vontade de comer esse doce, rapaz, que coisa boa. E a seguir agora, Gaúcho, eu ia pedir pra te lavar as mãozinhas ali pra colocar os doces. Ah, mas eu já lavei, ó, e chegou a sair a tinta das minhas unhas, guria. Deixa eu ver. Então eu quero pedir pra te colocar, me ajudar
ajudar a colocar os docinhos em cima, pode ser? Vai ser um prazer. Então, tá. Eles vão assim do lado. Bem pertinho. Isso. O que é esse doce mesmo? De leite ninho com leite. Ah, leite ninho com leite condensado. Olha aí, pessoal que tá em casa. Que delícia. Mais ainda? Mais. Jesus amado, que delícia. Agora nós vamos finalizar. Esse aqui é o toque da confeiteira, tá? Agora nós vamos finalizar com a Nutella. E a pessoa que não tem uma confeiteira profissional, assim, como é que faz em casa? Vai a pessoa mesmo fazendo. Vai, consegue, é bem fácil. É difícil fazer ficar tão bonito esse negócio, como tá sendo feito aqui. Tá pronto? Tá pronto. Agora é só comer. Agora é só comer. Essa é a parte que eu vinha esperando há muitos anos, porque eu só via na casa das pessoas e nunca tive condição financeira de comprar um ovo bonito desse, mas hoje é um grande dia para mim e todas as pessoas gulosas que estão aí olhando em casa, com a boca salivando, né? E com licença. Olha aí, pessoal. Que delícia, rapaz! Isso aqui é para lambuzar o bigode do velho! Ô, beleza! Muito bom, muito bom! Nota 1000 pra Madame Formiga, olha que beleza. Só vou comer mais uns 8 ou 10 pedaços aqui. Sai pra cá, menino. Um observador técnico do Grêmio esteve em Passo Fundo neste final de semana. Ele participou de uma seletiva no campo de futebol aqui do curso de Educação Física da UPF. O que estava em jogo? O sonho de jovens atletas. Um drible, no momento certo, pode fazer a diferença na vida destes adolescentes. E cada um está dando o máximo do que sabe na seletiva para conquistar uma oportunidade. Adriel tem 15 anos e joga na categoria de base do Juventude, em Caxias do Sul. Mas essa história começou bem antes. Aos 10 anos, ele saiu da casa dos pais, em Itaqui, e foi morar com o tio. No início é difícil, né? Porque é pequeno, mas como é um sonho que a gente tem, tem que correr atrás, né? Vale tudo. Vale tudo. Olhos atentos no campo e também na prancheta. O observador faz anotações sobre o desempenho físico dos atletas que estão em campo. Os melhores podem ser selecionados para um novo teste lá em Porto Alegre, no Grêmio. Ou seja, esse aqui pode ser o início de um grande sonho. Gustavo é observador do Grêmio. Viaja o Brasil à procura de novos talentos no futebol. O Grêmio, ele, acima de tudo, ele leva em consideração a qualidade do menino, né? A projeção que o atleta tem, que o menino tem, tanto fisicamente quanto tecnicamente, e também de acordo com as carências e necessidades que as categorias de base do clube precisam no momento. E aqui tem duas possibilidades. O atleta pode ir direto para uma avaliação no Grêmio com os times de base, ou ser selecionado para treinar no núcleo de captação do time na cidade de Ernestina. Nosso objetivo é captar o atleta, fazer o trabalho necessário e encaminhar para o Grêmio. Se ele já está num nível bom, que já possa chegar lá e ser competitivo, a gente caminha direto para lá. Se não, a gente faz esse treinamento antes para chegar num nível bom lá e poder seguir a carreira lá no Grêmio. Foram 3 jogos para observar os atletas. No início da tarde, eram 80 inscritos. No terceiro jogo, mais da metade já tinha sido dispensada. E no fim do treino coletivo, a maior expectativa: será que alguém tinha sido selecionado? Teve um atleta que a gente aprovou para fazer a avaliação em Porto Alegre lá. Sabe aquele menino que mostramos no início da reportagem, o Adriel? Pois é, foi ele. Ficou um pouco nervoso, mas depois abriu o sorriso. E o tio estava lá, acompanhando tudo. É o sonho de muitas crianças, jovens, né? Todos eles. E para mim é uma alegria. Eu sempre acreditei no potencial dele e eu acredito que vamos para mais uma etapa, né? A gente sabe que não é fácil, mas já é um primeiro passo aí pro futuro, né? Poder ter a oportunidade de ir lá agora em Porto Alegre, né? Onde é mais um desafio, mas estou muito feliz. Espero aproveitar lá também. Foi emocionante ouvir o teu nome. Foi, claro. Estava esperando aí para ver se ia ser eu, né? E graças a Deus foi. Outros 7 atletas foram selecionados para treinar no núcleo de captação do Grêmio, que tem parceria com o projeto Atletas do Futuro do curso de Educação Física da UPF. Então eles passam por esse período de adaptação e a gente procura potencializar as características deles para eles poderem chegar no Grêmio e disputar o espaço deles lá.
Essas foram as informações de hoje. Esse programa tem reprise à noite, em 2 horários, 7h30 e 10h30. A gente volta amanhã ao vivo, ao 12h30. Uma ótima semana para você.